Queridos irmãos, queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Hoje nós queremos relembrar de uma frase dita por Jesus a um de seus apóstolos. Ou melhor, uma pergunta que Jesus dirigiu a um de seus apóstolos em um momento crucial para a humanidade, em um momento capital também para aquele apóstolo. A frase é a seguinte: a que vieste, amigo? Recontextualizar essa frase poderá nos ajudar a criar em nós mesmos uma atmosfera de maior perseverança e entendimento de nossa tarefa de espíritas e cristãos diante da vida, mesmo diante das amarguras, das vicissitudes, dos dissabores que a vida nos apresenta. Espíritas e cristãos, assim Allan Kardec nos definiu em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o verdadeiro espírita nada mais é do que o cristão. Ideia que nasce em O Livro dos Espíritos, na questão de número 625, principalmente, quando ela nos apresenta Jesus como nosso guia e modelo. O guia, aquele que nos trará os ensinamentos necessários para o nosso progresso, e o modelo, aquele a quem nós devemos imitar. Sendo assim, nós temos vários exemplos de pessoas que seguiram Jesus durante a sua jornada terrena, uma delas, Divaldo Pereira Franco, que chega a asseverar em uma de suas palestras que aquele que conhece Jesus e que com ele trava relações de amizade, jamais é o mesmo. Sim, isso porque quanto mais nós estreitamos o nosso laço de convivência com Jesus, mais íntimos e amigos nos tornamos dele, mais nós comparamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que sentimos, com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que ele exemplificou. Quanto mais trazemos Jesus para fazer parte do nosso dia a dia, mais percebemos o quanto nós ainda temos a melhorar e a progredir, e quanto a presença dele em nossas vidas é benéfica. Assim, nós começamos a contextualizar essa frase de Jesus, lembrando do início do seu messianato, quando o evangelista Marcos, no capítulo 3 do seu evangelho, versículos de 13 a 19, escreve que Jesus, certa vez, subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. O evangelista se refere aos seus 12 apóstolos, entre os quais se encontravam Simão, Tiago, João, Mateus, Judas, entre outros, que seriam conhecidos como os 12 apóstolos, aqueles que começariam a ajudar Jesus como seus primeiros auxiliares na sua tarefa de messianato. Jesus caminhava entre a multidão e fazia seus sermões, lançava seus ensinamentos que toda a gente já queria ouvir. Muitas pessoas se aglomeravam para ouvir Jesus. Assim também aconteceu, segundo o evangelista Mateus, certo dia à beira do lago de Genezaré, quando Jesus, cercado pela multidão, encontra a embarcação de Simão Pedro, pede que ela seja afastada da praia um pouquinho, sobe nessa embarcação e fala à multidão. Era comum que Jesus se dirigisse às turbas falando por meio de parábolas. As parábolas que podiam ser interpretadas por cada um de acordo com o seu grau de instrução, e cada pessoa poderia delas absorver aquilo que ela poderia apreender naquele instante. As parábolas que se transformariam em ensinos que atravessariam séculos até chegar nos dias de hoje, ainda repletas de significado para o nosso entendimento de cristãos. Mas Jesus não se comunicava apenas através de parábolas, e nem apenas às multidões. Ele tinha também alguns convites individuais a serem transmitidos. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia. Jesus, terminando o seu sermão à multidão, orientou Simão Pedro a voltar a pescar. Simão Pedro, que já havia trabalhado a noite toda em seu barco e não havia conseguido pesca alguma, hesita num primeiro instante e tenta não obedecer a Jesus, mas depois se lembra com quem falava e resolve obedecer. Volta ao mar, lança sua rede e volta com o barco repleto de pesca.
deve ter aprendido uma lição imortal naquele dia, que se não tivesse concordado com a proposta de Jesus, não teria recebido o ensinamento sublime de trabalhar com o Mestre. Esse ensinamento que seria aprofundado numa proposta que Jesus faz a ele à beira da praia, dizendo a Simão Pedro: Simão, vinde após mim, aprende comigo, seja meu discípulo, e eu vos farei pescador de homens. É um convite especial lançado ao entendimento de um homem que era pescador. O pescador Simão Pedro entendeu aquele convite como nenhuma outra pessoa poderia entender. Primeiramente, Simão foi objeto do amor do Cristo, que mostrou a ele que o trabalho em conjunto sempre gera frutos. Jesus deu a ele uma posição de quem tinha tido sucesso na sua vida profissional. No entanto, naquele momento na praia, a sua conquista material se tornara irrelevante diante da proposta nova de Jesus. Jesus estava convidando Simão Pedro a aprender um outro tipo de trabalho, muito mais importante talvez, muito mais importante certamente do que o seu trabalho profissional que ele havia desempenhado até então. E claro que Simão não sabia exatamente de que se tratava pescar homens naquele instante. Mas, aceitando o convite, Simão Pedro pôde conviver intimamente com Jesus, ouvir os seus ensinamentos, ver os seus exemplos e perceber que pescar homens se tratava de lançar a rede da Boa Nova, a rede do amor incondicional, a rede do amor da fé na vida futura. Os dois principais pilares construídos por Jesus como bases da cultura cristã no decorrer dos séculos. Assim, Simão Pedro havia sido o primeiro apóstolo a receber esse convite. Convite que não foi dirigido apenas a apóstolos. Vemos no livro Boa Nova, do irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, os casos de Maria de Magdala e de Joana de Cusa. Maria de Magdala, uma mulher de conduta questionável na sua sociedade, certa vez ouve Jesus em um de seus sermões e fica curiosa com a figura do Mestre, passa a segui-lo e percebe que aquele nazareno falava de um certo tipo de amor que ela nunca havia conhecido nas suas relações humanas. Percebe que aquele amor proposto por Jesus era um amor muito mais profundo e abrangente do que o amor vulgar ao qual ela estava acostumada. E então se encoraja e procura Jesus na casa de Simão Pedro. Quando ela chega e entra na casa de Simão Pedro, percebe alguns olhares que não são muito amistosos, sente-se incomodada, mas nem assim desiste da sua tarefa. Chega até o lugar onde estava Jesus e então a atmosfera muda completamente, pois ela percebe que Jesus a recebe com aquele mesmo amor que ele pregava em suas palavras. Percebe que é bem recebida pelo Cristo, que é acolhida e que, portanto, ali poderia abrir o seu coração àquele homem e falar-lhe abertamente. E nesse momento, o principal questionamento de Maria de Magdala é um questionamento que ainda ecoa nos corações de muitos cristãos dos dias de hoje. Ela quer saber de Jesus se, afinal de contas, mesmo ela sendo uma pecadora, se haveria lugar para ela no reino dos céus, se ela poderia ser uma colaboradora da Boa Nova. Ao que Jesus responderá a ela uma questão, de um modo que nós devemos incorporar em nosso dia a dia, um ensinamento que deve estar vivo em nossas mentes e em nossos corações. Pois Jesus dirá a ela que nenhum pecador está condenado eternamente a viver no pecado. Nós hoje, espíritas, sabemos que é a nossa força de vontade, a nossa disciplina que nos levarão a sair do rumo da contravenção da lei divina, a sair do rumo da inadequação diante das leis divinas. Essa nossa questão de colocarmos a nossa vontade e a nossa disciplina em favor de nosso espírito. A disciplina que nada mais é para nós do que a vontade acrescida de propósito. Então, a nossa disciplina que nos coloca no caminho correto. Esse é um aprendizado que a doutrina espírita nos traz e de grande utilidade para nós.
Maria de Magdala ainda ouviria uma analogia maravilhosa de Jesus. Jesus perguntaria a ela: acaso, Maria, não te lembras de ter visto as flores nascendo numa primavera sobre uma casa em ruínas? Dirá Jesus que as ruínas são as criaturas humanas, mas que as flores são as esperanças divinas. Assim, não há nenhum tipo de pessoa, julgue-se ela pecadora ou não, que não possa estar sendo atingida, alcançada por esses ciclos da vida que nos apresentam novas primaveras, nos permitindo recomeçar, nos permitindo novos renascimentos, o desabrochar de novas flores que trarão para nós novos perfumes, novas cores, ainda que o nosso interior seja um interior de ruínas, ainda que estejamos despedaçados pelas nossas próprias atitudes ou pelas vicissitudes da vida sem compreendê-las. Basta que acreditemos e que coloquemos a nossa vontade nessa disposição. Assim, Maria de Magdala recebia de Jesus também um convite muito individual, muito próprio, muito particular, que lhe falava também as fibras mais íntimas do ser e que colocara aquela mulher, sedenta de amor, à disposição do amor maior do Pai Celestial. Joana de Cusa procura Jesus, certa vez, para se queixar a respeito do marido, uma pessoa importante do círculo de convivência de Herodes. Joana de Cusa ouvira o Evangelho, ouvira a Boa Nova, incorporara a sua prática em seus dias, mas o marido era arredio aos ensinamentos do Cristo. Então ela questiona Jesus sobre o que fazer. E Jesus diz a ela, pergunta àquela mulher naquele instante, quem estaria mais disposto a estender a mão? Uma pessoa que já conhecesse o Evangelho ou alguém que não conhecesse? É claro que aquele que conhece o Evangelho está muito mais disposto a ceder, a compreender, a tolerar. E então Jesus diz a ela, se o seu marido não a compreende, compreenda-o você. Ame-o mesmo assim. Filha, sê fiel. Deus não impõe convicção a ninguém. Apresenta-se nos momentos oportunos da vida da pessoa para que ela passe a compreendê-lo. E Joana de Cusa aprende naquele instante também o imortal ensinamento da fidelidade. Não apenas a fidelidade conjugal, mas a fidelidade a propósitos, a fidelidade a ideais, que precisam ser cultivados durante uma vida toda para que culminem na libertação e na evolução do espírito, no progresso do espírito. E foi exatamente o que aconteceu com ela, pois ao final dessa sua existência terrena, ela se vê acorrentada diante de um executor prestes a queimá-la viva. Então o executor lança-lhe a proposta de negar o Cristo. Diante dessa proposta, se ela negasse Jesus, ela seria liberta. Ela e o filho, os dois prestes a serem queimados. O filho, prevendo as dores lacerantes daquela execução, pedia à mãe, abjura, abjura. Ao qual, diante dessa situação, Joana de Cusa lembra dos ensinamentos de Jesus, do ensinamento sobre a fidelidade, tira do seu íntimo energias para dizer ao filho, cala-te, cala-te, pois Jesus, que era puro, sofreu por todos nós. Lembra-se de que é preciso essa disciplina, essa perseverança para conquistar o reino de Deus. E então, ouve do executor as seguintes palavras, foi apenas isso que teu mestre te ensinou? Ele apenas te ensinou a morrer? Ao que ela responde, não, ele ensinou-me também a amar-te. Ali, a execução se encaminhava e quando as primeiras chamas começam a subir, Joana de Cusa sente a mão amorosa do mestre em seu ombro e sua voz doce a dizer-lhe, eu estou aqui. O convite aprendido, entendido e vivido resulta em uma vida de entrega a todos, mas principalmente em uma vida de fidelidade para com a proposta, para com o ideal. Assim, Jesus tinha essa condição de dar a cada pessoa, enquanto
encarnado aqui na Terra, o ensinamento próprio para aquele momento, o ensinamento e o convite inesquecíveis e irrecusáveis. Allan Kardec nos explica na obra A Gênese como isso era possível, quando em seu capítulo 15 o codificador trata a respeito da condição de Jesus aqui na Terra. Escreve Allan Kardec que, como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Então aqui a gente passa a compreender que Jesus tinha uma condição diferente de nós aqui na Terra, não pelo seu corpo físico, mas pela sua própria condição espiritual, por ser um espírito perfeito, capaz de dominar as circunstâncias da matéria, suas diversas formas, e capaz principalmente de viver ao mesmo tempo a consciência do mundo dos espíritos e do mundo dos encarnados. Jesus tinha essa ampla vista, e assim, ou dupla vista, e assim ele poderia, quando estava na presença de qualquer um de nós, nos ler como livros abertos. Quando uma pessoa se dirigia a Jesus e se encontrava com ele, essa pessoa se sentia despida de todos os seus artifícios, de todas as suas máscaras, de todos os seus fingimentos, e tinha a sua alma desnudada diante dele, já que Jesus, com essa dupla vista, poderia enxergar, poderia ver as emanações dos sentimentos, dos pensamentos dessa pessoa refletidas em seu perispírito, além de uma leitura profunda de toda a jornada espiritual daquela alma. Então Jesus podia saber exatamente o que e como dizer a cada pessoa para que ela entendesse de modo profundo. E embora essa sensação de se tornar um livro aberto para Jesus, aqueles que o procuravam de boa vontade não se sentiam incomodados nessa situação. Muito pelo contrário, se sentiam diante de um amigo, diante de alguém que poderia trazer o necessário para enriquecer a vida daquela pessoa, para dignificar a vida daquela pessoa e para ajudá-la nos passos mais importantes de sua vida. Assim, nós não sabemos exatamente como Jesus se dirigiu em específico para cada um dos apóstolos, mas nós sabemos que certa vez Jesus convidou também a Judas para fazer parte do seu corpo de apóstolos. Durante essa convivência, esse apóstolo percebeu certa vez que seriam necessários alguns recursos materiais para as viagens que eles faziam entre cidades, enfim, para alimentação e tudo mais que é necessário ao corpo físico aqui no planeta Terra. Propõe a Jesus, pede permissão ao Cristo para começar a angariar fundos. E Jesus responde a ele: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Ou seja, Deus precisou de dinheiro para construir o mundo todo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Jesus dava a Judas uma lição de extrema importância para nós nos nossos dias atuais. Dinheiro não é tudo. Amor é um tesouro que nos traz recursos muito maiores e mais importantes do que o dinheiro. Judas entendeu que nesse momento, apesar do que Jesus havia dito, ele havia dado a permissão para que Judas começasse o seu empreendimento. E ali, de posse de uma pequena bolsinha, Judas angariou as primeiras doações entre os apóstolos mesmos para o empreendimento da tarefa divina.
E foi com o coração muito alegre mostrá-la a Jesus, dizendo que ela era muito pequena. E Jesus, mais uma vez percebendo a situação, diz a Judas as seguintes palavras: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Isso está no capítulo 5 do livro Boa Nova, Os Discípulos. Mais um ensinamento que deveria calar fundo na alma daquele apóstolo, que era um comerciante, que era uma pessoa acostumada a viver as relações de troca e as relações com o dinheiro. Relações que nós temos travado também com muita frequência em nossos dias. Que nossas bolsas, nosso dinheiro, nossos patrimônios, embora sejam pequeninos, que nós jamais cheguemos a sucumbir ao seu peso. Porque em alguns momentos os nossos pertences se tornam tão pesados para nós, mesmo que eles sejam pequeninos, diante da importância demasiada que nós damos para eles. Eles passam a se transformar em nossos donos e nós deixamos de possuí-los. Passamos a conduzir a nossa vida em favor deles e não mais dos objetivos nobres que nós temos. E foi mais ou menos o que aconteceu com esse apóstolo, pois, passado algum tempo, Jesus entraria em Jerusalém ovacionado pela multidão. Mas naquele quadro todo em que as pessoas jogavam pétalas de flores pelo chão e diziam hosanas ao mestre, nós lembramos que ele entrou na cidade montado em um burrico. E na verdade quem pisava as pétalas de flores era aquele animal. E Jesus deixou com que a multidão se acalmasse, esperou algum tempo e se retirou da cidade. Judas viu naquele momento um desperdício. Pensou que Jesus havia perdido uma oportunidade maravilhosa de colocar a sua palavra, de confrontar o sinédrio, de confrontar o governo romano e de, enfim, instituir o reino de Deus na terra. Não havia aprendido a lição, não havia entendido a fundo tudo que Jesus havia lhe ensinado. Empreende um plano político, um plano no qual ele procuraria o sinédrio, entregaria Jesus em troca de um cargo, para que ele, então, tomando importância política grande na sociedade, pudesse implementar a proposta de Jesus. É claro que deve ter aprendido com o tempo que o reino de Deus não se institui dessa forma, de uma maneira política, mas se institui através de cada coração individualmente. A mesma proposta que foi dada a Joana de Cusa. Compreender o irmão, compreender o marido, esperar um momento propício para mostrar a lei divina e para que a pessoa possa concordar com ela de acordo com o seu momento, de acordo com o seu próprio progresso. Então, nós sabemos que Judas empreendeu esse plano não com a intenção de trair Jesus, mas com a intuição de soltá-lo mais tarde e de colocar a sua proposta em execução. No entanto, nós ouvimos na noite fatídica em que Jesus foi entregue as palavras de Jesus que estão escritas no capítulo 15, versículo 15 do Evangelho de João. Jesus, conversando com seus apóstolos, disse: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Nesse momento, os apóstolos deixavam de ser servos e passavam a ser amigos. E que momento importante esse para aquelas pessoas, para aqueles apóstolos. É importante lembrarmos disso porque pouco tempo depois nós sabemos que Jesus se encontrava na companhia de 3 apóstolos que dormiam, enquanto Judas se aproximava dele e, com um beijo na face, o entrega aos soldados romanos para que fosse preso. Naquele momento em que Judas se aproxima e o beija na face, Jesus lança a questão que é o tema central das nossas reflexões de hoje. A que vieste, amigo? Aqui a palavra amigo se reveste de profundo significado, pois amigo já não é mais qualquer um.
Amigo é aquele que aprendeu os mesmos ideais do Cristo, que compartilhou com ele a convivência, que viveu com ele, que recebeu os seus ensinamentos, que viu os seus prodígios. Aquele que tinha uma tarefa de continuar o messianato do Cristo, lógico, no limite de suas forças, mas a quem Jesus confiou uma tarefa. Ali não estava em jogo apenas a questão que todos nós pensamos, a questão da traição que fica mais evidente. Ali estava em jogo a nossa disposição, a disposição de todo o cristão diante da tarefa do Cristo. A que vieste, amigo, você que já conhece o Evangelho, a que vieste? Lembra, meu amigo, de quando eu o convidei de uma forma toda especial que você compreendeu no íntimo da sua alma? Lembra das noites de convivência a céu aberto? Lembra das multidões que ouviram os sermões? Lembra dos prodígios, das curas, das desobsessões? Lembra do reino dos céus? Lembra da proposta de amor incondicional? Lembra da fidelidade? A que vieste, amigo? Essa é a questão colocada por Jesus e que deve ter calado fundo na alma daquele amigo naquele momento. Muito importante a questão para o nosso dia a dia. Muito importante a questão para os dias dos espíritas modernos. Nós que sabemos que reencarnamos e que, salvo alguns casos que são casos extremos, escolhemos o nosso corpo, as nossas famílias, escolhemos antes de encarnarmos as nossas profissões, o nosso círculo de amigos que nós devemos respeitar, e no qual nós aprendemos que é possível aconselhar, mas que devemos exercer a humildade quando somos também aconselhados. É nesse círculo que nós devemos relembrar de nossos ideais, já cultivados de outras existências e reafirmados no plano espiritual. Reencarnarei para servir, reencarnarei como espírita, reencarnarei como cristão. Portanto, a pergunta é para nos despertar. A mesma função que tem a doutrina espírita, a mesma função que tem as palestras, que tem a casa espírita que nós frequentamos, essa mesma função de se apresentarem em nossas vidas como aquelas que nos relembram dos nossos ideais, da nossa convivência com o Cristo, de tudo aquilo que já aprendemos dele. Relembrar. Podemos lançar essa pergunta também a pessoas que são de convivência difícil para nós, pessoas que nos irritam. Perguntar mentalmente: a que vieste, amigo? E nos lembrarmos que aquela pessoa veio em nossa vida para proporcionar um avanço, um progresso, para nos ajudar em nossa corrigenda. Podemos perguntar mesmo aos nossos pensamentos: a que vieste, amigo? Pois temos, via de regra, alguns pensamentos que, quando analisados, descobrimos que não são nossos, que não é normal pensarmos daquela forma. E quando lançamos a ele essa pergunta, descobrimos o seu propósito e podemos tratá-lo. Descobrimos, inclusive, depois que se tratam de pensamentos que não são nossos, podem ser de espíritos que querem nos prejudicar. Essa análise dessa presença em nossas vidas pode nos levar a pensar melhor a nossa visita à casa espírita, o nosso dia a dia no trabalho, a nossa rotina familiar, tudo aquilo que nós vivemos a cada instante do nosso dia a dia. Muito importante para nós lembrarmos dessa pergunta: a que vieste, amigo? Jesus não trata Judas como um inimigo. Como trataríamos uma pessoa que é de nosso convívio, que aprende conosco, que nos trata de forma carinhosa, depositando um beijo em nossa face, mas que no fim nos entrega? É muito fácil para nós transformarmos essa pessoa em um inimigo. E Jesus já mostra desde esse momento, dessa questão, do início dessa questão da queda do seu amigo, que existe o perdão. Jesus não o tratou em momento algum como inimigo. Postura para as nossas vidas. É preciso tratar mesmo aquele que nos ofende, que nos entrega, como amigos. Amigo, pois Jesus sabia que aquela pessoa tinha em si a sua porção do reino de Deus. Tinha em si
ruínas, mas que seriam regadas, seriam visitadas pelas flores da reparação. Que em breve toda ruína pode se transformar em um vistoso jardim, contanto que ele seja bem cuidado, contanto que ele seja percebido, apreciado, contanto que ele seja vivido naquilo que ele é em sua essência, um provedor de perfume, de beleza, de pólen, de mel para as abelhas, de tudo aquilo que ele pode oferecer e contribuir para o engrandecimento e enobrecimento ao seu redor. Assim é cada ser humano, assim é cada um de nós. Assim, Jesus foi entregue aquela noite e foi crucificado, como todos nós sabemos. A Galileia, em tudo, logo depois da crucificação, lembrava Jesus. E os apóstolos sentiram a sua falta por 3 dias. Depois ele retornaria. O mar de Genezaré sentia a falta do Mestre. O Rio Jordão, o Mar Morto, as flores da Galileia, a chuva que caía triste, tudo parecia trazer a saudade da sua presença carinhosa. Essa saudade que às vezes nós sentimos em nossa vida. Essa falta de Jesus que se traduz em uma sede de amor que nós não conhecemos ainda profundamente. Que se traduz nesse desejo de fidelidade que nós queremos para a nossa vida. Que se traduz na esperança de nos transformarmos em apóstolos, seguindo Jesus, claro, às vezes o negando, às vezes escorregando, mas sempre prontos a retornar à tarefa, a ponto de se erguer e levantar os nossos irmãos. Nós sabemos que a Galileia sentia essa saudade e nós hoje sentimos também essa saudade da época mais radiante da humanidade, quando nós, seres humanos, recebemos a representação viva do nosso futuro, um futuro de espíritos perfeitos em plena comunhão com Deus. Foi isso que Jesus representou para nós. E Ele nos chamou de amigos quando nós estivemos diante da sua proposta, diante de seus ensinamentos. Tudo nos remete ao Cristo hoje, como remetia antigamente. Caná, a cidade que viu a água ser transformada em vinho. Magdala, que viu a pecadora liberta. Naim, que vira a recuperação de uma criança aparentemente morta. A Judéia, que assistiu à sua paixão, à sua morte, mas também assistiu à sua ressurreição, nos trazendo a esperança de dias mais novos, de dias mais nobres, de dias mais felizes, mais iluminados. Assim, Jesus retornaria ao convívio de seus apóstolos pouco antes da data do Pentecostes. Pouco antes dessa data, que é uma festa judaica que celebra a revelação dos 10 mandamentos por Moisés, o recebimento dos 10 mandamentos por Moisés no alto do Monte Sinai, Jesus se dirige aos apóstolos do modo como nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 a 19, dizendo a nós, cristãos, e aos seus apóstolos sobre a nossa missão: proclamar o Evangelho, curar as doenças, afastar os maus espíritos, ou seja, curar as obsessões. Proclamar o Evangelho em palavras e em atitudes de caridade. Curar as doenças da alma e do corpo para nós espíritos e curar as obsessões. Tarefa que é colocada em nossas mãos. E quando nós estudamos Espiritismo, estudamos a vida de Jesus, permitimos que Ele caminhe ao nosso lado em cada instante de nossas vidas, estamos nos tornando seus amigos. E diante dessa tarefa, podemos perguntar a nós mesmos se nós já fomos capazes e estamos sendo capazes de iluminar a vida de alguém que convive conosco. Se a resposta for não, a pergunta cabe para os dias de hoje: a que vieste, amigo? Assim, nós encerramos as nossas reflexões e deixamos os nossos votos sinceros de que a nossa caminhada aqui no planeta Terra tenha a companhia do Cristo, tanto em nosso interior como em nossas atitudes, para que possamos crescer juntos e sermos recebidos, quem sabe no plano espiritual, por esse amigo celeste. Que Deus nos abençoe sempre.